Garotas, entrar em um relacionamento não é sobre sorte, muito menos sobre ser a escolhida. É muito mais uma questão de ótica, de como você enxerga o que é um relacionamento. Quando você para de romantizar um homem e você começa a enxergar ele de verdade, você se posiciona de uma forma que faz com que ele se sinta validado e humanizado pelo seu olhar. E não me leve a mal, eu sou uma pessoa extremamente romântica. Mas eu percebi que romantizar o homem criou e cria três grandes problemas, capazes de sabotar qualquer relacionamento que você tenha. Então ajeita sua postura e vem comigo, porque hoje nós vamos falar sobre como se livrar de conceitos extra-românticos em relação ao seu parceiro, que podem estar sim sabotando todo o seu futuro amoroso. Então vamos falar sobre o primeiro problema, que para mim é o mais na cara, escancarado possível quando a gente fala de romantizar o nosso parceiro. Você idealiza, mas você não vê o homem. E quando você cria esse ideal de homem, e aí você vai e conhece alguém, você começa a buscar semelhanças com o seu ideal naquela pessoa. E quando você encontra algo que não está dentro daquele sonho ideal que você construiu, você tende a ignorar. E ignorar sinais reais é muito perigoso. Você pode deixar de perceber desinteresse, pode deixar de perceber quanto esforço ele está colocando naquele relacionamento, se ele tem intenção de te levar a sério ou se ele só quer um passatempo. Quando você idealiza esse homem, é como se você estivesse dirigindo com o vidro embaçado, aonde você acha que está vendo a estrada, mas na verdade você só está vendo o que você quer ver. Uma mulher que idealiza um homem preenche o silêncio com fantasia. Ai, como assim? Ela manda um textão para ele e ele responde com: oi, hoje tá corrido aqui. E some. E aí ela dá uma justificativa para si mesma, baseada nos ideais dela. Ele não conseguiu falar comigo porque ele é muito ocupado. Ele é focado, ele é trabalhador. Ele tem muita responsabilidade. Ele é diferente dos outros caras que ficaram no meu pé, porque ele tem mais o que fazer. E nada disso que ela pensou foi dito. Nada disso que ela pensou foi provado. Todas essas coisas que ela pensou sobre o homem com quem ela saiu, foi ela mesma que disse para si mesma. E isso se chama transformar migalha em significados gigantescos. Qual seria a forma correta então de fazer isso, Lilith? Ele te respondeu pouco? O que que isso significa? Que ele te respondeu pouco. Ai, mas ele tem motivo, ele deixou de ter motivo. Ele te respondeu pouco. Você vai validar se os motivos dele são reais ou não? Possivelmente não. Então vamos trabalhar apenas com fatos. Ele te respondeu pouco. Ah, e ele nunca propõe nenhum encontro. O que que isso significa? Significa que ele não te chama para encontros. Ai, mas é porque ele não sabe que eu gosto. Ai, porque ele é tímido. Ele não tem confiança. Você tem como provar isso? Não tem? Então só significa que ele não te chama para encontro. Ai, porque ele evita conversas profundas. O que que isso significa? Que ele evita conversas profundas. Ai, mas é porque ele foi ferido, talvez ele ainda não esteja no momento, blá blá blá. Tudo isso é invenção, tudo isso é suposição. As coisas são o que elas são, sem fanfic. Só observa. Eu mesma já idealizei, já projetei muito nos meus relacionamentos aquilo que eu queria receber. Mas a projeção é baseada no potencial que aquela pessoa tem. Você vê uma pessoa e você pensa que ela pode ser capaz de coisas incríveis. Não significa que ela conseguirá realizar. Você tem que tomar cuidado para não se apaixonar por uma versão do que poderia ser, não do que realmente é. Porque todos nós poderíamos ser maravilhosos se nós tivéssemos mais tempo, menos trauma, mais maturidade. Já a observação é baseada no histórico. E poderia ser incrível, mas o que foi que ele fez ontem? Tá, e o que foi que ele fez hoje? Mudou? Não mudou? Então, por histórico, eu sei como esse homem age. Ai, mas será que ele gosta? Será que ele não gosta? Será que ele tá me usando? Será que ele gosta demais de mim e não sabe lidar comigo? Histórico. O que ele fez e o que ele não fez. Você já tem a resposta. Quando você idealiza o homem, você protege ele. Protege quem ele realmente é de você. Você explica os comportamentos dele para si mesma, porque a sua mente está mais comprometida com sonhos do que com fatos. E aí, caso ele não entregue tudo o que você espera, você pensa que possivelmente é por você, porque você não foi mais interessante. Aí você corre para como seduzir mais. Como ser mais magnética? Como ter mais presença? Às vezes você não precisa de nada disso, às vezes você já tem. Às vezes você só tem dedo podre.
e escolhe quem não valoriza a mulher com presença. E aí? Então observe, porque quem observa se protege. Você olha, entende e decide com base no que você viu, não com base no que você torce para que seja. Se você idealizar um homem e entrar em um relacionamento, você vai se doar cedo demais. Você vai priorizar ele antes dele te priorizar, antes dele ver o seu valor. Você vai se ajustar à realidade dele, suavizar as suas vontades e tentar de todas as formas parecer a escolha ideal, a mulher perfeita. Tudo isso porque você já está emocionalmente dentro de um relacionamento que só existe na sua cabeça, com alguém que só existe na sua cabeça. Agora, se ao invés disso você observar, você vai o quê? Esperar reciprocidade, procurar sentir a energia real. O que está passando ali entre vocês? Você vai investir conforme você recebe e não vai criar laços antes do tempo. Você vai se manter no presente, porque o futuro só deve ser criado com quem merece. Observar garante que você não crie dívidas emocionais, não firme contratos com pessoas que não vão cumprir a parte delas. E sabe o que acontece quando você se doa demais? O homem começa a se questionar. Nossa, ela tá carente? Ela é meio desesperada, né? Ela me escolheu rápido demais. Será que ela só quer um homem, não importa quem seja? Será que ela tem problemas emocionais? Será que ela é meio desequilibrada? É essa vibe que você passa quando você idealiza um homem. Fora que quando você entrega valor cedo, você tira dele a oportunidade de investir em você. E o homem precisa investir para se vincular. Se você entregar tudo que você tem de melhor logo no começo, querendo demonstrar o seu valor, então você entrega atenção total, disponibilidade, cuidado quase maternal, validação, intimidade emocional, às vezes até apoio logístico ou financeiro. Você tira dele o papel ativo, aonde em uma posição passiva ele entende que ele não precisa de nada para te conquistar. Ele não precisa se esforçar, nem pensar em você, nem ter medo de te perder. Ele só precisa estralar o dedinho e você vem. Nessa vida você só pode ser garantia ou escolha. Seja a escolha dele, não seja algo que ele tem por garantido. Nunca. Senão na cabeça dele ele não vai pensar assim: ai, eu encontrei uma mulher especial. Não, ele vai pensar: nossa, ela me trata como se eu fosse especial. E aí, com pouco tempo, ele começa até a duvidar do que você entrega pra ele. Porque ele começa a pensar: eu não fiz nada e ela me trata assim já. Será que ela é assim com todo mundo? Se o valor que você entrega pra ele não foi conquistado, foi dado, ele vai desvalorizar você com o tempo. Porque no final, tudo que é dado sem razão é fácil de descartar. Mesmo que tudo seja o seu coração. Sabe, gente, é uma energia de escassez, do tipo, eu tô sem, eu preciso, eu tô desesperado, eu quero esse relacionamento, eu vou dar tudo de mim, eu vou adiantar o carinho que eu posso te dar se você for o cara, para que você fique, para que a gente tenha uma chance. Nossa, é uma vibração muito baixa, uma energia de medo esquisita. E você não pode decidir entrar em um relacionamento antes do homem. Ele tem que decidir entrar em um relacionamento com você e aí te convencer, não o oposto. Agora, se você entrega o valor certo no contexto certo, se você vive no presente, você entrega atenção, mistério, o relacionamento de vocês começa a parecer uma dança, começa a desenvolver uma atração natural. E aí, tudo que você entregar para ele, porque você vai entregar aos poucos, vai gerar impacto, vai virar presença, vai criar lembranças marcantes. Fora que mulheres extremamente românticas têm muita dificuldade para interpretar o jogo social. E eu recebo muitos comentários do tipo: ai, mas eu não faço joguinhos, ai, mas eu não saio com ninguém que tem joguinhos. Mentira! Mentira, meu amor. Ou você joga ou o jogado é você. E isso não significa manipulação, é a dinâmica humana. Interesse, reciprocidade, ritmo e intenção. Ou você observa o tabuleiro, ou você fica sonhando com a narrativa que você criou na sua cabeça e começa a mover as peças como se você estivesse jogando sozinha, igual uma maluca. Se o seu parceiro tá dando um passo para trás, você jamais pode dar dois para frente para achar que ainda se moveu. Se ele te coloca como plano B, você não pode se colocar como plano A dele. Se ele tá sendo desinteressado com você, você não pode achar que é timidez. É quase uma cegueira. Porque, olha que loucura, quando você tá numa vibe louca de idealismo com ansiedade, o seu cérebro libera dopamina e serotonina. Você fica eufórica, feliz e você ignora tudo. Aí
você pode começar a achar normal o fato de que você sempre tem que ser a pessoa que puxa assunto. O fato de que ele some em dias importantes, tipo Natal, ele não te dá um oi. O fato de que qualquer encontro que vocês tenham nunca tem planejamento. Parece que é sempre feito nas coxas. O fato de que quando ele erra com você, ele sempre usa as mesmas desculpas. O fato de que a história de vocês não evolui. E é aí que entra a ferramenta necessária para qualquer mulher romântica. Você tem que desenvolver essa ferramenta. Distância emocional. E não, distância emocional não é frieza, é neutralidade temporária. Você precisa ser capaz de enxergar, de perceber e de entender o que está acontecendo ao seu redor antes de ter uma ação, antes de decidir qualquer coisa. E essa distância que te impede de ser impulsiva e de querer demonstrar o seu amor é o que te preserva. Até porque no contexto de um date que você tenha com alguém, o que a pessoa fala vale 10%. O que ela faz é a chave. E se você não estiver prestando atenção às ações dele, você vai inverter e vai começar a considerar tudo que ele fala como uma verdade absoluta. Você começa a acreditar no discurso e minimiza o comportamento. Ele diz, ai, tô numa fase difícil. Você entende como ele me quer, mas a vida não deixa. Coitado. Ele te diz, não estou pronto para algo agora. E você entende, ai, ele precisa de um tempo. Não, ele não precisa, ele só não te quer. Ele sorri pra você e diz, você é incrível, e você pensa, ele tá quase me pedindo em namoro. Mas a realidade você não vê. Então não entre em uma dança a dois, cuja coreografia só você conhece. Relacionamento é troca, não é monólogo. E se você não conseguir enxergar o jogo, você vai virar a bola, e bola não decide nada. Então pare de romantizar o seu relacionamento hoje e veja a energia mudar. O efeito colateral é que você vai ficar mais rara, não porque você se faz de difícil, definitivamente não é isso, mas porque você passa uma energia real. E o real é extremamente magnético porque ele não se adapta a qualquer narrativa. No final do dia, você não precisa ser a mais bonita, a mais inteligente, a mais estratégica. Você só precisa parar de criar o filme antes de conhecer o ator. E quando você começar a enxergar o homem e não a história, você vai naturalmente escolher melhor, agir melhor e atrair melhor. Aqui foi a Lilith. Uma semana brilhante para você.